Olá, meus amigos internautas do Pensar Piauí. Hoje é dia 16 de novembro, um dia depois das eleições municipais. Ontem a gente promovia aqui no Pensar Piauí o Eleições à Esquerda e as eleições 2020 procurava analisar o que as urnas estavam mostrando a partir dos partidos de esquerda. Infelizmente, houve uma demora do Tribunal Superior Eleitoral na divulgação dos números. Isso não nos permitiu fazer uma análise do que de fato tinha sido o resultado das urnas. Hoje estamos no calor da análise dos números, no calor das eleições, comemorando algumas vitórias, chorando muitas derrotas. Já dá para começar a dizer algumas coisas e é o que eu pretendo fazer aqui. Evidentemente que não é uma análise ainda firme 100%, porque ainda faltam chegar algumas informações importantes. Mas a gente tem números das eleições que mostram uma coisa: essas eleições foram muito duras com a esquerda brasileira, foram muito duras com o Partido dos Trabalhadores. E aí é preciso, portanto, que esse espectro político brasileiro, que a esquerda, o PCdoB, o PSB, o PDT, o PSOL, o PT e principalmente o PT, se reúna e, com a máxima frieza possível, se é possível, analise o quadro das eleições, veja perfeitamente o que foi que aconteceu e procure traçar rumos. Mas, nessa manhã do dia 16, é preciso ser dito: a eleição de novembro de 2020, para o PT e para os partidos de esquerda, foi muito ruim. Tem o segundo turno e muita coisa pode melhorar a partir dele. Mas os números do primeiro turno não apresentam um bom quadro. Por exemplo, o PSOL. Bom, há uma festa, o PSOL foi para o segundo turno em Belém e principalmente em São Paulo com Guilherme Boulos. Isso é muito importante, isso é muito bom. Mas se nós ficarmos só com os números do primeiro turno, o PSOL elegeu 4 prefeitos e vai dirigir 0,02% da população do Brasil, nessas 4 prefeituras que ele tem. Ganhando Belém, esses números melhoram bem, vai para 5 cidades e esse percentual vai dar uma melhorada legal. E se ganhar São Paulo, o que é plenamente possível, aí melhora muito a condição do pessoal. Passa para 6 cidades eleitas, ganhando Belém e ganhando São Paulo, e o percentual também de população governada pelo PSOL melhora. Tem o aspecto político que só a ida do Boulos, numa conjuntura como a de 2020, para o segundo turno, já é um ganho político extraordinário. Mas essa análise desse momento de agora, eu quero me restringir aos números expressos ontem, no apurar das urnas, nos resultados de ontem e mais resultados matemáticos. Então, o saldo que ficou do PSOL foi isso: 4 prefeituras e 0,2%. O PCdoB, deixa eu localizá-lo bem aqui, o PCdoB elegeu 45 prefeitos no Brasil e vai dividir, aliás, vai dirigir 0,50%, não chega a dirigir nem 1% da população brasileira. O PCdoB é um caso parecido com o do PSOL, tem a cidade de Porto Alegre, onde a Manuela vai disputar o segundo turno, pode subir esse número de população que vai dirigir, se acrescentar Porto Alegre aos dados de ontem. E também o aspecto político é muito significante se vier a vitória da Manuela Dávila lá em Porto Alegre, agora no segundo turno. Bem, e o PT? O PT elegeu ontem 174 prefeitos. Aqui no Piauí,
ele elegeu 22 prefeitos. Aqui no Piauí, ele vai dirigir apenas 5,28% da população. E no Brasil, apenas 1,85%. São números muito cruéis com o Partido dos Trabalhadores, que exige uma reflexão muito profunda do que o PT fez e, principalmente, daquilo que o PT tem por fazer ainda para frente. Então, são números que exigem da direção do partido, aqui no Piauí, sentar e refletir sobre eles. E o mesmo o PT Nacional precisa fazer, sob pena de uma próxima eleição ser ainda mais cruel. Acho que a estratégia que o partido, a nível nacional, escolheu esse ano para lançar o máximo de candidatos possíveis, principalmente nas grandes cidades, foi uma estratégia correta do ponto de vista político, mas que não resultou, que não trouxe resultados eleitorais expressivos. Nós perdemos cerca de 80 prefeitos do último pleito de 2016, o pleito da crise, que era o ano do impeachment, para agora. Então, se a estratégia foi correta e mesmo assim a gente perdeu, eu acho que a gente perdeu na postura, no discurso. É fato que você precisa fazer o resgate daquilo que o PT fez nos governos Lula e Dilma, mas a população sempre quer mais. Eu me lembro do governador Wellington Dias contar uma história que era a seguinte, mais ou menos a seguinte, que ele foi numa cidade do interior do estado do Piauí, lá o pleito era por mais escolas. Então, o governo chegou e construiu algumas escolas lá. Passou um tempo, o governador voltou lá e o pleito era por melhores equipamentos para aquela escola, melhores cadeiras, carteiras, mais biblioteca, enfim. Então, a população ela tem um grau de exigência muito grande. Não adianta você ficar dizendo, olha, o Lula fez o Bolsa Família, a Dilma fez o Minha Casa, Minha Vida. O que a população quer saber é o que vai fazer agora, como é que vai fazer. E penso que é preciso também um enfrentamento ideológico com o discurso que a outra parte coloca. E qual é a outra parte? Ontem, um derrotado tão grande quanto o PT, o maior do que o PT, foi o bolsonarismo, e foi o presidente Jair Bolsonaro. Mas era sabido por todos nós que Bolsonaro também era é uma chuva passageira, ele vai passar. E o problema do Brasil não é o Bolsonaro. Bolsonaro é um problema de agora, que vai passar, o Bolsonaro vai passar. Mas o que deu fôlego ao Bolsonaro e o que pode vir depois do Bolsonaro é o que já existia aqui desde Cabral, que era a antiga Arena, o antigo PFL, hoje traduzido em Democratas e PSD, que foram partidos com números expressivos na eleição de ontem. E a esses partidos, também desde Cabral, dando sustentação de uma forma ou de outra, de um jeito ou de outro, o velho e bom MDB, que aqui no Piauí dá sustentação ao governo Wellington Dias, que durante um tempo deu sustentação aos governos do PT nacional, mas dos partidos políticos brasileiros, o MDB é aquele que sente o vento com mais facilidade. E se o vento indicar qualquer mudancinha, rapidamente o PMDB muda, não está perguntando se é democrata, se é PT, ele vai na onda do vento. Então, esses partidos tiveram números expressivos ontem. O MDB foi o partido que mais elegeu prefeitos no Brasil, com 754. Depois dele veio o Partido Progressista, aqui no Piauí, do senador Ciro Nogueira, com 666 prefeitos eleitos, seguidos do PSD, com 631. O Democratas ficou atrás do PSDB e elegeu 450 prefeitos. Aqui no Piauí, o progressista do senador Ciro Nogueira foi aquele que individualmente elegeu mais prefeitos, com 81 prefeitos eleitos.
Agora, se você for olhar para o lado do grupo político, o grupo político do do governador Wellington Dias saiu vitorioso, porque o MDB, que é um partido aliado dele, elegeu 35 prefeitos, o PSD, que é um aliado do governador Wellington Dias, elegeu 22, e o partido do governador, aliás, o PSD elegeu 38, e o partido do governador PT elegeu 22. Então, a soma do MDB, do PSD e do PT, para ficar só nesses três, bate com tranquilidade os votos que o partido do Ciro Nogueira teve. Mas essa é uma análise do ponto de vista de governo. Então, o governo do Piauí, que é um governo liderado por uma pessoa do PT, que é o governador Wellington Dias, mas não é um governo exclusivamente do PT. Então, esse bloco de governo se saiu bem na eleição de ontem, mas o partido, cabeça do governo, que é o PT, não se saiu bem aqui no Piauí. Elegeu apenas 22 prefeitos, perdeu a cidade de Picos, o Araujinho não teve sucesso, perdeu cidades importantes como Altos, como Esperantina. Então, é preciso que o presidente Lima sente com todas as expressões do Partido dos Trabalhadores e repense. Bom, hoje era isso. É hora de passar um metiolatezinho na ferida, sentir a dor do dia seguinte, mas eleição não é o fim do mundo. Você tem condições de se reorganizar, desde que faça isso voltado para o interesse do partido e ser vitorioso em eleições seguintes. É isso que eu desejo, do fundo do coração, para os partidos de esquerda, para o PCdoB, para o PSOL, para o Partido dos Trabalhadores, principalmente. Então, vamos aguardar aí o segundo turno. Ele pode dar uma nova roupagem. Marília Reis e o candidato do PT em Vitória podem ser vitoriosos no segundo turno, e principalmente a Manuela, o Edmilson em Belém também podem, isso vai dar um outro significado para as eleições de 2020, e tem a eleição de São Paulo, com o Boulos, que saindo vitorioso é uma outra leitura que se vai fazer das eleições de 2020, e mesmo que seja derrotado pelo Bruno Covas em São Paulo, mas Boulos é uma novidade extraordinária para as eleições desse ano, isso já é favas contadas, mas está na disputa ainda pela cidade de São Paulo, e a cidade de São Paulo ela tem essa característica, né? Ela vai para a esquerda, ela vem para a direita, ela volta para a esquerda, como ela vinha num processo de direita, como o Boulos está crescendo muito, eu aposto na vitória do candidato do PSOL na cidade de São Paulo. Mas a aposta em eleição é isso, né? O que vale mesmo é o que sai das urnas. Então, vamos aguardar o segundo turno para a gente fazer uma nova leitura de como é que fica o espectro político partidário do Piauí, que já está definido, e em termos de esquerda e do Brasil. Aqui no Piauí, nós temos um segundo turno com o doutor Pessoa, a prefeitura de Teresina, e com Kleber Montezuma. Doutor Pessoa do MDB, Kleber Montezuma do PSDB. Eu queria dar uma palavrinha sobre o PSDB. O PSDB do Brasil vai até mais ou menos bem. Ele ficou em quarto lugar como o partido que mais elegeu prefeitos. Ele elegeu 486 prefeitos no Brasil. E tem o Bruno Covas, em São Paulo, disputando com o Boulos. O segundo turno pode levar esse número para cima ainda, o PSDB. O PSDB vai dirigir da população brasileira o percentual equivalente a 7,87%, isso com os números de ontem, do primeiro turno. O PSDB é o partido que vai dirigir 7% da sociedade brasileira. Se o Bruno Covas ganhar o segundo turno em São Paulo, evidentemente que esse número vai mudar expressivamente. Mas o que eu queria chamar a atenção do PSDB é aqui no Piauí. Aqui no Piauí, o PSDB elegeu apenas um prefeito ontem, e se o Kleber Montezuma não ganhar a eleição, o PSDB do Piauí vai dirigir apenas 0,13% da sociedade piauiense. Evidente, o Kleber ganhando, as coisas mudam de figura. Então, vai bem a nível nacional, o PSDB, ele se junta aí àquela outra trinca
que governa o Brasil desde a chegada de Cabral, que é o Democratas, o antigo PFL, a antiga Arena, é o MDB e é o PSD, que, do jeito que o PSOL é um filho do PT, o PSD é um filho do PFL antigo, da velha Arena. Então, o Bolsonaro, resumindo, vai passar, a tempestade já caiu bastante, está numa garoa, acho que a próxima eleição é o suficiente para a gente limpar o bolsonarismo do Brasil. Mas fica essa direita zona aí, que concentrou renda durante todos esses anos, que excluiu durante todos esses anos e que é problema. Então, para a esquerda, é derrotar o bolsonarismo, mas é derrotar também essa direita que se auto-intitula centro aqui no Brasil, mas que implementa políticas neoliberais de diminuição do Estado. Democratas, o PSDB, o PSD e o Progressistas. Então, muita tarefa pela frente para o PT, para o PSOL e para os partidos de esquerda, PCdoB e os demais. Vamos aguardar aí o segundo turno, a gente volta vendo que Brasil é esse que resultou das eleições 2020. Um grande abraço a todos.